Queridos, não dê chance para o pecado. Você é uma pessoa que você tem dado chance para o pecado? Você tem dado oportunidade para o pecado entrar na sua vida? De que forma você tem se comportado? Então nós vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 4, como vivia ali a igreja depois que Jesus partiu, depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus. Então a igreja continuou ali com os apóstolos. E nós vamos ver como vivia a comunidade cristã ali naqueles dias em que se seguiram depois da partida de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, vai dizer assim: Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, e não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então a gente vê aqui uma atitude, infelizmente, totalmente errada de Ananias e Safira. Havia necessidade ali de Ananias e Safira mentirem? Não havia nenhuma necessidade. Eles poderiam dizer a verdade para Pedro: Olha, nós vendemos a nossa propriedade, pegamos a metade e vamos aqui fazer uma doação da outra metade. Não tinha nenhum problema. O problema foi que eles retiveram a parte do preço e entregaram aquela outra parte, mentindo, dizendo que foi o todo. Foi por aquele preço que a propriedade deles tinha sido vendida. O problema foi a mentira. Não tinha nenhum problema, como mesmo Pedro disse: vendendo não estaria em teu poder, não é teu? Se não quisesse dar nada, nem daria. Não precisava mentir. Ele poderia dar o tanto que ele quisesse dar. Então eles mentem, e aí eles levam a punição de imediato. Os dois são mortos, Então não tinha nenhuma necessidade, mas eles deram chance para o pecado. Eles deram chance para que o pecado entrasse em suas vidas, Não havia nenhuma necessidade para que eles mentissem, mas infelizmente Ananias e Safira ali, eles vão dar essa chance para o pecado, e por conta disso, por conta deste pecado, eles foram mortos, eles morreram. Ananias e Safira, queridos, eles eram judeus, Ananias, judeu, Safira, judia, haviam se convertido ali ao cristianismo, haviam aceitado a mensagem, que Jesus era Senhor e Salvador de suas vidas, o prometido, o Messias. Então eles eram membros da Igreja de Cristo. E não sabemos dizer ali se a mentira era algo que era constante na vida deles, se era uma prática ou se só foi naquele momento. A Bíblia não nos deixa claro com relação a isso.
Mas dá a entender que não era uma prática deles, né? Dá a entender que só foi naquele momento ali, eles foram tentados e eles vão, infelizmente, dar essa chance para o pecado entrar em suas vidas e acontecer o que aconteceu. Foram destruídos, foram mortos. E aí a gente vai trazer para os nossos dias. O que a gente aprende com isso aí? O que a gente pode tirar como lição aí nessa passagem, nessa história aí de Ananias e Safira? Queridos, tem muitos cristãos que estão na mesma situação de Ananias e Safira nos dias de hoje. E às vezes dentro da própria igreja, mortos diante de Deus por conta do pecado. E quando eu falo mortos, estou falando da morte espiritual. Estou falando da morte física. Agora, a boa notícia é que enquanto nós estivermos vivos fisicamente, iremos ter sempre uma nova chance, uma nova oportunidade para ressuscitarmos espiritualmente diante de Deus. Você tem essa chance todos os dias. Você que, infelizmente, já conheceu a palavra de Deus, até você que nunca entregou sua vida para Jesus, você tem todos os dias uma nova oportunidade. Se você está vivo agora, neste momento, você teve uma nova oportunidade de se redimir perante o Senhor, de confessar os seus pecados, de pedir perdão, porque você está morto espiritualmente. Mas Deus quer que você viva, que você tenha vida, que você tenha vida eterna, que você tenha vida em abundância. Você que se encontra aí hoje morto espiritualmente diante de Deus, o que você tem feito com as oportunidades, com as chances que Deus tem te dado? E nós sabemos que infelizmente muitas pessoas têm aproveitado essas oportunidades não para se consertarem diante de Deus, não para se redimirem, mas muitos infelizmente têm aproveitado essas oportunidades para pecarem mais ainda. E aí se envereda no caminho do pecado e parece que vai em um caminho sem volta. Deus tem poupado a vida de muitas pessoas, queridos, para que essas pessoas possam se converter e obterem a salvação, obterem a vida eterna. Deus tem poupado a vida de muitos. Mas tem pessoas que mesmo estando dentro de uma igreja preferem viver como mortos espiritualmente diante de Deus, do que se redimirem diante do Senhor, do que abrirem mão do pecado, que às vezes sentem tanto prazer em estar vivenciando aquele pecado. Mesmo estando dentro da igreja, preferem viver como mortos. Mas para a gente estar vivo, para as pessoas, aquela pessoa está viva, está ali fisicamente, realmente viva, muitas vezes vivendo até de aparência, mas diante de Deus é uma pessoa morta. E tem muitas pessoas assim, infelizmente, que está viva fisicamente, viva para o homem, vivendo de aparência, mas diante de Deus é uma alma morta. Precisa ressuscitar, precisa reviver. E para reviver você precisa abandonar o pecado que você está vivenciando, entregar sua vida para Jesus, para que, através de Jesus, você obtenha o Espírito Santo, o Espírito de vida eterna. Olha só o exemplo que o profeta Moisés nos deixou em Hebreus 11, versículo 24. Em Hebreus 11, 24 até o 26 diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que você possa contemplar também esse galardão que Deus tem para cada um de nós, meu irmão. Que você possa considerar o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O Egito de hoje é o mundo, né? O mundo com seus prazeres, o mundo com seu ganho fácil, de forma ilícita, de forma desonesta, né? Mas muitas pessoas estão preferindo os tesouros do Egito. E graças a Deus, Moisés ali, pela fé, quando já homem feito, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó.
Moisés tinha tudo aos seus pés, criado pela filha de Faraó. Olha ali, o filho da filha de Faraó. Ia ser o sucessor de Faraó. Mas ele se recusa, ele prefere, como diz aí em Hebreus 11:25, ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha bem, ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porque o Egito só tinha isso para oferecer para ele. Prazeres transitórios do pecado. E é o que o mundo tem também. O Egito de hoje é o que tem isso, é o que tem para oferecer para cada um de nós. Esses prazeres transitórios do pecado. E muitas pessoas não querem abrir mão do pecado, meu irmão. Não querem abrir mão de uma vida prazerosa no pecado. E como eu disse, queridos, muitas pessoas têm tido suas vidas poupadas por Deus. Estão tendo sempre uma nova oportunidade para se converterem, para obterem a vida eterna. Muitas pessoas Deus tem dado essa nova oportunidade. Em João 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós podemos aplicar esse texto aqui com relação ao diabo? Sim. Está falando de pastores, falsos pastores, ladrões, que vêm somente para roubar, matar e destruir. O contexto está falando sobre isso, sobre sacerdotes, pastores, ladrões. Mas o diabo vem também nesse objetivo, para matar, roubar e destruir. E aí Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo, em determinado momento ali, ele queria fazer com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, o que ele fez com Jó. Queria tentar ceifar a vida dos apóstolos. Queria colocar os apóstolos à prova para ver se blasfemavam contra Deus. Mas Jesus não permite. Você vai ver isso aí em Lucas 22:31. Lucas 22:31 e 32 diz assim, Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Olha só o que Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não viesse a desfalecer. Mas quando tu te converteres, vai e fortalece também a teus irmãos. Mas interessante que Jesus diz aqui para Pedro: Satanás vos reclamou para vos peneirar, para vos cirandar como trigo. E Jesus não permite, meu irmão. Jesus está ali sempre rogando por mim, por você, para que a nossa fé não desfaleça. Aproveite a oportunidade que Ele está sempre nos dando. Aproveite essa oportunidade que Jesus está sempre te dando. Abandona o pecado. Diga não para o pecado. Não fique dando chance para o pecado. Porque ele destrói. Ele vai destruir a sua vida. Ele está destruindo a sua vida. E vai destruir a vida de toda a sua família também. 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a palavra de Deus manda que andemos sóbrios e sempre vigilantes. Porque o nosso inimigo, que é o diabo, ele está ao nosso derredor, como um leão, rugindo, bramando, procurando alguém que possa tragar, meu irmão. Jesus vai dizer também em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando diz isso aí, vigiai e orai para que não entreis em tentação, é o mesmo que ele está dizendo: não deem chance para o pecado. Vigie e ore para que vocês não venham a dar chance para o pecado, para que vocês não entrem, porque uma vez que nós nos colocamos em tentação, por falta de vigilância e oração, nós podemos cair diante da tentação. O próprio Jesus diz aqui, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nunca pense que você é forte o suficiente
para você se colocar em uma situação de tentação e achar que não vai cair. Jesus, ele manda que nós vigiemos. Vigiar é você até evitar aquela situação. É você não dar chance para ser tentado. É você não dar chance para o pecado. Efésios 4:27 vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Olha só, Efésios 4:27, a palavra de Deus está dizendo: não deis lugar ao diabo. Agora, quantas pessoas, meu irmão, dão lugar para o diabo em suas vidas por conta dos prazeres do pecado? Por conta do pecado. Por conta desses prazeres pecaminosos. Queridos, o pecado é prazeroso, mas também é caro o preço que nós temos que pagar por ele. O preço é muito alto. Você está disposto a pagar um preço tão alto por conta de um pecado? Aí você pergunta: mas o que é pecado? Tem pessoas que estão lá no mundo vivendo o pecado e às vezes falam: o que é pecado? É pecado para você, mas para mim não é pecado. Porque para mim Deus não tem como pecado a pessoa que quer ser apenas feliz, não faz mal a ninguém, ela só quer ser feliz. Então você vai ver pessoas aí no mundo com este argumento: eu não estou vivendo em pecado, porque eu estou apenas querendo ser feliz. Então a pessoa pode estar mudando de parceiro ou de parceira constantemente. Ele está querendo apenas ser feliz, ele não está fazendo mal para ninguém, desejando mal a nenhuma pessoa, mas é uma pessoa que está vivendo em uma prostituição, toda semana ou todo mês mudando de parceiro ou de parceira. É uma pessoa que está em um relacionamento que não é permitido pela palavra de Deus. Um relacionamento que a palavra de Deus não aprova. Então, o que acontece? E essas pessoas falam: não, eu apenas quero ser feliz. Aqui nós estamos nos amando, né? Às vezes pessoas do mesmo sexo, que a palavra de Deus não dá apoio a esse relacionamento. Às vezes esse relacionamento em que está mudando constantemente de parceiro ou de parceira. Queridos, pecado é você desobedecer a Deus. Resumindo, né, para não ter muita confusão aqui, pecado é você estar em desobediência à palavra de Deus. Isso é pecado. Se o que você está fazendo tem respaldo pela palavra de Deus, você não está pecando. Mas se o que você estiver fazendo, a palavra de Deus não aprova, você está em pecado diante de Deus. Isso é pecado. Então, queridos, diga não para o pecado. E diga sim sempre para uma vida com Deus. Para uma vida de obediência à palavra de Deus. Diga sim para Jesus. Permita que Jesus entre em sua vida. Permita que Jesus, além de entrar em sua vida, te liberte de todos os teus pecados. Todos os pecados que tem feito você levar uma vida amarga, uma vida triste, uma vida aflita, uma vida de angústia. Então permita que Jesus entre, meu irmão, na sua vida e te liberte de todos os pecados que tem te trazido todos esses males. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que maravilha. O jugo de Jesus é suave. E o jugo do mundo, meu irmão? Quem aguenta o jugo do mundo? Não é suave. E ele ainda diz: o meu fardo é leve. E o fardo que o mundo tem colocado sobre as suas costas, sobre os seus ombros, é um fardo leve? Com certeza não. É um fardo pesado. E ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Quem é que não vive oprimido em um mundo como esse, sem Jesus na sua vida? Você dizer que não vive uma opressão desse mundo sem Jesus, eu não vou acreditar não. Porque ele próprio está dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Nós vivemos oprimidos em um mundo opressor, em um mundo que jaz no maligno.
Quem está reinando sobre esse mundo aí é Satanás, meu irmão. Não é Deus não. Esse reino aqui não é o reino de Deus não. Nós temos o reino de Deus preparado para aqueles que assim Ele levar. Mas aqui não é o reino de Deus. Satanás está reinando neste mundo. Agora é claro que aqueles que entregam as suas vidas para Jesus, que tem o Espírito de Deus consigo e que vive Jesus em sua vida, esses têm a proteção de Deus, mesmo vivendo em um mundo que jaz no maligno, que está sendo reinado por Satanás. Você tem a proteção de Deus. Deus te dá livramentos. Deus coloca a sua mão sobre a sua vida. E Jesus diz aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Você quer descanso? Você quer descanso para a sua alma? Você quer ter paz de espírito e ter paz com Deus, meu irmão? Então corra para os braços de Jesus. Se arrependa de todos os seus pecados. Se arrependa de tudo que você fez que tem desagradado a Deus até hoje. Corra para os braços de Jesus. Atenda ao chamado de Jesus. Ele está dizendo, venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados. Venham até mim, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo. Aprendam comigo que sou manso, sou humilde de coração. Aí sim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Que você possa estar atendendo esse chamado de Jesus, meu irmão. Diga não para o pecado. Não dê chance para o pecado. Mas abrace com toda a força a oportunidade que Deus está te dando para você reviver diante do Senhor. Para você deixar de ser uma alma que está morta diante de Deus, para viver espiritualmente diante do Senhor e obter a sua salvação, obter a vida eterna e aqui ainda obter uma vida totalmente abençoada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.